Então volta aqui, Elivaldo, por favor, e vamos ao vivo com o Délio Rocha para Brasília. O Délio vai trazer para a gente, como a gente dizia no bloco anterior, Délio, que rumo os partidos estão tomando nesse segundo turno para apoiar ou Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad. A grande maioria já decidiu pela neutralidade nas entrevistas concedidas ontem. Outros partidos, como o de Ciro Gomes e Marina Silva, ainda devem se manifestar durante o dia de hoje. Délio, vamos saber então quais as posições tomadas. Bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia para o Elivaldo e a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Ontem foi um dia de muitas reuniões nos diretórios partidários, tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo. O Centrão, Nádia, não forma mais um bloco unido. A maior parte do bloco segue decidiu pela neutralidade. A outra parte vai seguir Bolsonaro no segundo turno. Por outro lado, Fernando Haddad conseguiu o apoio da maioria dos partidos de esquerda e agora a gente vai conhecer como os partidos se posicionaram nessa disputa no segundo turno pela presidência da República, começando pelos partidos que apoiam Jair Bolsonaro. Bom, Bolsonaro conseguiu o apoio do PTB, do ex-deputado Roberto Jefferson, e do PRTB, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. E os partidos que apoiam Haddad no segundo turno é o PSOL, que disputou o primeiro turno com Guilherme Boulos, o PSB do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o PPL de João Goulart Filho e o PCO, Partido da Causa Operária, e o PDT do ex-ministro Ciro Gomes já anunciou, mas não formalizou, vai fazer isso ao longo do dia de hoje. E os partidos que se declararam neutros no segundo turno são o PSDB do ex-governador Geraldo Alckmin, o PP do senador Ciro Nogueira, a rede de Marina Silva vai formalizar esse apoio, já sinalizou que deve se manter neutro, o Novo de João Amoedo já anunciou, o DEM do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o PPS de Roberto Freire, a Democracia Cristã de José Maria Emael e o Solidariedade do deputado Paulinho da Força. Olha, Nádia e Elivaldo Barbosa, o posicionamento dos partidos até o momento tem algumas particularidades. O PSB, que manifestou apoio a Fernando Haddad, mas também, ao mesmo tempo, ele liberou os diretórios regionais de São Paulo e aqui do Distrito Federal, onde o partido disputa o segundo turno. Já o PDT de Ciro Gomes, que deve apoiar Fernando Haddad, deve formalizar isso hoje, mais importante do que o apoio do próprio partido é o apoio de Ciro Gomes, que pode agregar muito valor à campanha de Fernando Haddad. E o Partido Novo tem uma curiosidade, viu, Nádia? Embora tenha dito que vai se manter neutro, ao mesmo tempo, numa nota que divulgou a imprensa, o partido disse que é contrário absolutamente a todas as ideias que o PT representa. E o DEM, que também se manteve neutro, ao mesmo tempo tem alguns dos seus principais líderes na campanha de Jair Bolsonaro, incluindo o deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, que é o coordenador de campanha de Bolsonaro e que já foi anunciado como futuro ministro da Casa Civil de Bolsonaro, caso o candidato do PSL vença as eleições. Nádia. Exatamente isso, Délio. Olha, e nos estados, os partidos têm essas peculiaridades. Por exemplo, você acabou de ver aqui no Notícia da Manhã o deputado Luciano Nunes declarando apoio, ele é do PSDB, declarando apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Ontem o PSDB se manifestou de forma neutra. Em São Paulo, João Dória, de primeira hora, já manifestou também apoio ao candidato Jair Bolsonaro. O Novo, como o próprio Délio já lembrou agora, em nota, mesmo demonstrando a neutralidade, também se manifesta absolutamente contrário às ideias de Fernando Haddad. Aqui no Piauí, o PSB contraria também essa decisão nacional do partido, Elivaldo? 100%, Nádia. Não só o deputado eleito, como também o partido vota também, apoiará Jair Bolsonaro neste segundo turno. Não segue, mais uma vez, essa orientação nacional da sigla. E tem razão o senador Ciro Nogueira quando disse aqui no estúdio do Jornal do Piauí que essa eleição não será a eleição de partidos do segundo turno, é a eleição do eleitor.
Então, o peso político dessas decisões, elas pouco interferirão no pleito do dia 28, porque elas já refletem, Nádia, o primeiro turno, a manifestação da maioria absoluta do primeiro turno. Por exemplo, o Progressistas vai acompanhar Jair Bolsonaro. Não tem nenhuma razão. Apesar de ter adotado a neutralidade, o Progressistas, a meu ver, não tem nenhuma razão zero, de apoiar qualquer percentual do partido Fernando Haddad, nem mesmo aqui no Piauí. É só acompanhar o que aconteceu no primeiro turno aqui. O PT hostil, a boa parte dele, a candidatura majoritária de Ciro Nogueira ao Senado, e o próprio presidenciável Fernando Haddad fez campanha no Piauí apenas para o candidato Marcelo Castro, do MDB. Nenhuma referência ao Progressistas. Por esta razão, eu acho que até mesmo aqui no Piauí, 99,9% do Progressistas acompanhará a candidatura de Jair Bolsonaro. Bom, e ontem teve uma reunião do PSDB e houve troca de farpas explícitas, lógico, numa reunião fechada, mas quem estava participando da reunião do PSDB pôde acompanhar a troca de farpas entre o ex-governador Geraldo Alckmin e o candidato ao governo de São Paulo, João Dória, que é inclusive apadrinhado politicamente, entrou no PSDB e foi candidato a prefeito de São Paulo sob as bênçãos de Geraldo Alckmin. Esse que aparece agora no vídeo o Alckmin chamou ontem Dória de traidor. Diz que traidor eu não sou. Na verdade, ele insinuou, né, que Dória seria um traidor. Está aí ao lado de Tasso Gereissati. E, Livaldo, nesse momento que aconteceu essa troca de farpas foi quando Dória justamente pedia mais recursos do partido para a campanha ao governo de São Paulo nesse segundo turno. Ficou um clima muito tenso na reunião. Muito tenso, e ninguém sabe nada, na verdade, o que vai acontecer com o PSDB daqui para frente. Não há ambiente para lideranças como Dória, se vencer a eleição, sobretudo lá no estado de São Paulo, o maior estado, será, digamos assim, praticamente o último reduto tucano, se vencer a eleição no segundo turno, e lideranças históricas como Geraldo Alckmin e assim em todo o Brasil. Foi um partido muito dividido já no primeiro turno, tanto é que a candidatura de Geraldo Alckmin deu no que deu. Olha, Geraldo, o candidato Jair Bolsonaro hoje vai passar por uma avaliação médica, mas já disse Délio Rocha que vai participar dos debates no segundo turno. O candidato Fernando Haddad não vai mais visitar o ex-presidente Lula, é uma orientação do próprio ex-presidente, que ontem recebeu visita de Haddad lá em Curitiba, mas acha que isso pode ter uma repercussão negativa nessa campanha de segundo turno. Délio? Olha, Nádia, na verdade, muito se fala que a campanha de segundo turno é uma outra campanha, e a gente já percebe isso no posicionamento dos dois candidatos. Bolsonaro já está sinalizando aí para o eleitor nordestino, foi na região nordeste onde ele teve os seus percentuais mais baixos de voto. Ele também vem sinalizando muito fortemente para os eleitores evangélicos, porque quer aumentar, ampliar a sua votação nesse segmento. E por outro lado, o Fernando Haddad agora não quer ser só o eleitor de Lula, até porque existe aquela rejeição ao antipetismo. E ele quer passar uma ideia de um candidato conciliador, um candidato de esquerda, mas que pode conversar, dialogar com os eleitores e os partidos de centro, porque para ele vencer, para ele fazer uma reviravolta aí nessa segunda fase, ele vai precisar contar não só com o apoio dos partidos de esquerda, mas também o apoio dos partidos de centro. E Fernando Haddad também deve adotar neste segundo turno, Nádia, alguns discursos que hoje são mais característicos do candidato Jair Bolsonaro. Ele deve, por exemplo, apresentar algumas propostas para a área de segurança pública, deve bater também nessa tecla para mostrar que o PT pode solucionar os problemas de segurança pública que hoje são muito graves no país. E Bolsonaro já, você disse agora que ele deve participar dos debates nesse segundo turno. Eu queria lembrar que vão ser 6 debates, né, ao longo dessa campanha curta e de 20 dias. No SBT, por exemplo, vai ser na próxima semana, na próxima quarta-feira, e a gente vai poder acompanhar pela TV Cidade Verde. Nádia. Isso mesmo, Délio Rocha falando ao vivo lá de Brasília. Obrigada, Délio, pelas informações. E o MDB também deve definir hoje o apoio, mas deve ir para a candidatura de Bolsonaro, né? Certeza, Nádia. Se adotar a neutralidade é apenas uma maneira formal de dizer que ficará
com Jair Bolsonaro. E no Piauí, como fica o MDB? O presidente Marcelo Castro foi bem claro também em entrevista aqui ao Jornal do Piauí. Declarou já apoio a Fernando Haddad. Na minha avaliação, será o apoio apenas restrito a Marcelo Castro. O MDB do Piauí também, em 99,9%, apoiará ou discretamente ou abertamente, Jair Bolsonaro. Bom, ontem o candidato Fernando Haddad recebeu a visita em São Paulo, numa reunião do Partido dos Trabalhadores para definir as estratégias, alguns governadores eleitos do PT já nesse primeiro turno. A gente tem inclusive as imagens aí, o governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, está aí ao lado de Flávio Dino, ao lado de Rui Costa, ao lado de Camilo Santana aqui do Ceará, também reeleito, né, no primeiro turno. E uma foto aí que mostra o apoio e a força do Nordeste em torno da candidatura do Fernando Haddad. Correto, Nádia. Aí traduz bem a força da candidatura petista na região Nordeste. São 4 governadores eleitos no primeiro turno, dos 4, 3 filiados ao PT, o outro ao PCdoB, o maranhense Flávio Dino, e que mostra aí esse bloco muito coeso e muito forte, e essa força foi mostrada nas urnas, não só na eleição para os governos estaduais, como também na eleição presidencial, que deu uma ampla maioria ao candidato Fernando Haddad. E aí sim, Fernando Haddad tem o seu núcleo real de apoio político na região Nordeste. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí com outras informações. Com certeza. Até lá, então. Já na Rádio Cidade Verde, no Acorda Piauí. Até amanhã, Elivaldo.